Os Atos dos Apóstolos. O Testemunho diante do Rei. Distribuição Works Editora. Versão brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desde que Jesus disse essas palavras proféticas, seguidores fiéis de Cristo suportaram inúmeros sofrimentos sem hesitar na sua fé. O apóstolo Paulo foi um desses que nunca hesitou. Apesar de Paulo ter sido açoitado, apedrejado, difamado e encarcerado, e apesar de ele agora aqui em Jerusalém enfrentar a violência do povo, porque os judeus se indignaram com o que para eles era um desrespeito à lei de Moisés, ele continuou pregando. E o Senhor me disse: dá-te pressa e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E ele me disse: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Tira da terra tal homem, porque não convém que viva! Tira da terra tal homem, porque não convém que viva! A palavra gentios provocou outra explosão emocional dos judeus. Eles ameaçaram tirar Paulo dos soldados romanos, mas Paulo foi logo levado para dentro, para longe do alcance da multidão furiosa. O comandante da guarnição, cujo dever era acalmar todas as revoltas, ficou muito intrigado. O que esse prisioneiro poderia ter feito para provocar tamanha ira contra ele e o seu próprio povo? Havia uma maneira de descobrir. Um bom açoite sempre soltava a língua de um homem. Paulo não estava com medo, já tinha sido açoitado antes, mas ele estava sempre pronto para testemunhar para Cristo, mesmo que tal testemunho pudesse levar à perseguição. Mas esse açoite era tão contrário à lei romana que Paulo apelou aos seus direitos como cidadão romano. Dizei-me, é-vos lícito açoitar um romano sem ter sido condenado? Vê o que vais fazer, porque esse homem é romano. Diz-me, és tu romano? Sou. Eu, com dinheiro, alcancei o direito de cidadão. Mas eu sou de nascimento. Solta-o. O capitão tinha razão de estar preocupado. Açoitar um cidadão romano era especificamente proibido por lei e poderia resultar em punição severa. Mas se o açoite não podia ser usado para descobrir a verdade, havia um outro modo: o julgamento diante do próprio povo de Paulo. Que o tribunal religioso dos judeus decidisse a questão da culpa ou inocência do prisioneiro. O Conselho Religioso Supremo dos Judeus não assustava Paulo. Ele não tinha nada para temer, nada para esconder. De fato, ele apreciou isso como uma oportunidade para ser ouvido. Irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Feriu na boca. Deus te ferirá, tenha isso como certo. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei ordenas que me firam? Injurias o sumo sacerdote de Deus? Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote. Sabendo que os fariseus e saduceus estavam divididos sobre a questão da ressurreição, ele se dirigiu aos membros fariseus do conselho. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Não pode. Não. Nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. A dissensão provocada por Paulo tinha realizado seu propósito. A reunião do conselho terminou em desordem e Paulo foi levado de volta à prisão pelos soldados romanos. Seu futuro parecia sombrio e incerto, porque agora os judeus estavam ainda mais furiosos com ele. Mas na noite seguinte, o Senhor apareceu para Paulo, para consolá-lo e guiá-lo.
dizendo: Paulo, tens ânimo, porque como de mim testemunhastes em Jerusalém, assim importa que testemunhes também em Roma. Testemunhar para Jesus em Roma. Isso há muito era o desejo de Paulo, e agora o Senhor indicara isso como sendo parte do seu plano divino. Então nada poderia impedi-lo. Repetidas vezes os judeus em Jerusalém fracassaram na sua tentativa de destruir Paulo. Agora pensaram em um plano mais sinistro. Mais de 40 deles fizeram uma conspiração que envolvia até os principais dos sacerdotes e anciãos. Conjuro sob pena de maldição a nada comermos ou bebermos até que matemos Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, com que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. Assim será feito. Agora vai e prepara-te. A armadilha estava preparada. Dessa vez, com certeza, não haveria nenhuma falha. Paulo parecia condenado. Mas, mais uma vez, os inimigos de Paulo deixaram de levar em consideração a preocupação de Deus com os seus. O sobrinho de Paulo ouviu todo o plano e se apressou para alertá-lo do perigo. Paulo mandou um oficial com seu sobrinho para o capitão da guarnição e o fez relatar toda a conspiração. Esse mesmo capitão já cometera um erro antes, ordenando que o prisioneiro fosse açoitado. Ele não poderia cometer outro erro, permitindo que um cidadão romano fosse assassinado por um grupo de judeus. A situação em Jerusalém estava muito explosiva. Seria sábio tirar o prisioneiro da cidade e passar a responsabilidade para outra pessoa. Assim, sob forte escolta de soldados, cavaleiros e lanceiros, Paulo foi tirado apressadamente de Jerusalém sob o manto da escuridão e entregue à custódia de Félix, governador da Judéia, cujo quartel-general ficava em Cesareia. Após 5 dias, Félix estava pronto para ouvir o caso de Paulo de testemunhas que haviam chegado de Jerusalém. Essas eram o sumo sacerdote e certos anciãos, que trouxeram um advogado de nome Tértulo, bem versado na lei e na arte da bajulação, para falar por eles contra Paulo. Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência, e por tua grande sabedoria, se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre, em todo e em qualquer lugar. Com todo o agradecimento, nós o reconhecemos. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo. E por isso o prendemos. Dele, tu mesmo examinando, poderás entender na sua grandeza tudo de que nós o estamos acusando-o agora. O que tens a dizer sobre as acusações contra ti? Sabendo que já vai para muitos anos que és juiz desta nação, com melhor ânimo respondo em minha defesa. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E com certeza não me encontraram no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas devo confessar-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim como dos justos, como dos injustos. Quanto mais ouvia o depoimento, mais Félix ficava convencido de que não havia nenhum caso concreto contra esse homem.
Mas, temendo os judeus e esperando um suborno de Paulo, o governador decidiu não soltar o seu prisioneiro. Assim, a prisão de Paulo continuou durante 2 longos anos. Mas nem por um momento, Paulo esqueceu sua missão como mensageiro de Deus. Fielmente, ele deu testemunho da verdade em cada oportunidade. Perante Félix e Festo e, finalmente, perante o rei Agripa. O rei Herodes Agripa II, monarca sobre um território no norte da Palestina e sobrinho de Herodes, que julgara Jesus de Nazaré, estava agora em Cesareia em uma visita oficial, junto com a sua irmã. Festo pediu a ajuda dos seus convidados para resolver o problema incômodo que ele adquiriu junto com o seu reinado, o problema sobre o que fazer com Paulo. Esse prisioneiro era um cidadão romano e exigiram julgamento perante o próprio imperador, mas não parecia haver um caso concreto contra ele. Talvez o rei Agripa, com seu conhecimento da lei e dos costumes judaicos, pudesse esclarecer o assunto. Juntos, os 2 soberanos ouviram, enquanto Paulo testemunhava avidamente sobre sua conversão e suas convicções. Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E não só encerrei muitos dos santos nas prisões, tendo recebido o poder dos sacerdotes, mas quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz vinda do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo, nós todos por terra, eu ouvi uma voz que falava, e em língua hebraica me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhes abrirem os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, e em um lugar entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. A partir desse dia, conseguindo alcançar o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço testemunhando tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer. E sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ele devia anunciar a luz a este povo e a todos os gentios. Paulo, estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Eu não estou louco, ó potentíssimo Festo. Digo palavras de verdade de são juízo. Porque o rei sabe estas coisas, diante de quem falo com ousadia, pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porque isto não se fez em qualquer canto. Rei Agripa, acreditas tu nos profetas? Bem sei que crês. Me queres persuadir a me tornar cristão? Ó Agripa, tomara Deus
que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje estão me ouvindo se tornassem como eu sou. Exceto estas correntes. Paulo testificara seu Salvador diante de um rei. Agripa acreditou? Outro qualquer dos presentes acreditou? Paulo não sabia. Somente Deus poderia determinar os frutos da sua obra. Como outras testemunhas cristãs que ainda viriam, Paulo só podia trabalhar e orar. Mas, sem dúvida, ele conhecia bem a promessa em Isaías. Assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir, brotar e dar sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.